Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, dando seguimento ao nosso evento, teremos agora a palestra com o tema Carreira no Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Para coordenar as atividades de mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos o senhor Márcio Luiz, head comercial da ESN, diretor de filiação na ACAMS Brasil Chapter, e com mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e negócios para atingir a excelência de vendas. Graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA em Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. Em 2020, alcançou a certificação internacional CAMS, a principal certificação internacional sobre prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, PLDFT. Então, agradeço mais uma vez, Márcio, e passo a palavra. Obrigado, Fernando, por ter feito a introdução aí do painel mais uma vez. E agora a gente vai chamar os nossos palestrantes aqui, que eles foram humildes e colocaram um pouquinho aqui deles, já vou fazendo essa ressalva, mas são com muita informação e podem contribuir bastante nesse painel que a gente vai falar sobre carreiras em compliance e na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eu queria convidar para compor aqui comigo, né, o ilustre Dr. Anderson Peixoto. Ele é advogado, diretor executivo e conselheiro de administração, especialização em compliance e governança corporativa no INSPER, governança corporativa para conselheiro de administração no IBGC, conselheiro IPO em companhia aberta pelo IBGC, LLM, MBA em Direito Corporativo Societário, também pelo IBMEC, MBA em Direito Securitário pela Fundação Escola Nacional de Seguros, formação em Gestão de Empresas Familiares pelo INSPER, formação em Ouvidoria pela Fundação Escola Nacional de Seguros e formação em Negociação, Mediação e Arbitragem pelo Instituto Nacional de Mediação e Arbitragem. Seja bem-vindo, Anderson, para a nossa mesa. Também agora vou convidar o Dr. Carlos Queiroz, advogado e profissional de compliance e ética, especialista em compliance pela PUC São Paulo, Instituto INPER, pela LEC, Legal Ethics Compliance, e pós-graduado em compliance de direito penal e econômico pelo Instituto de Direito Penal Econômico e Europeu, da Faculdade de Direito Penal pela Universidade de Coimbra, mestrando em Ciência Jurídica pela Ambra University, membro da Comissão de Estudos Permanentes sobre Compliance da OAB Pernambuco, secretário-geral da Subcomissão de Compliance do IAP, Instituto dos Advogados de Pernambuco, membro da Comissão de Direito Penal e Econômico da Associação Nacional da Advocacia Criminal ANACRIM Pernambuco, membro do IBCCRIM, membro do UNACRIM, membro do IAP, Instituto dos Advogados de Pernambuco, membro da ASP, da Associação dos Advogados de São Paulo, sócio fundador da Queiroz Advogado e CEO da CR3 Compliance Results, autor de diversos artigos, autor do livro Compliance e Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e de seus dirigentes e de agentes públicos, por omissão, na editora Lumen Juris, de 2020, coautor do livro Perspectiva em Compliance, Tesouramente Aberto, em 2020, autor do e-book Acordo de Não Persecução Penal nos Crimes Tributários e Financeiros, também em 2020, publicado na Amazon. Seja bem-vindo também, Carlos. E, igualmente, queria convidar o Celso...
Por nada. Queria igualmente convidar o Celso Poltronieri Neto, é sócio consultor na C3W, graduado em Administração de Empresas pela FGV. Celso Poltronieri Neto especializou-se em gestão estratégica de risco na Wharton School, é consultor com mais de 30 anos de experiência em mercado financeiro, sendo os últimos 20 anos dedicados à área de compliance regulatório, prevenção, lavagem de dinheiro e fraudes e anticorrupção. Possui sólida vivência em gestão de riscos de compliance operacional e reputacional, com atuação em equipes multidisciplinares da Febraban, ENCLA e órgãos reguladores. Atualmente é sócio na C3W, atuando como consultor ativo, seu profundo background no segmento financeiro e know-how em PLD-FT, e confere também acesso à credibilidade e administração nesse setor. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu já vou passar a palavra para vocês, mas eu queria só fazer uma contextualização. Quando a gente pensa em carreira, muitas das vezes a gente fala assim, pô, mas todo mundo fala carreira em compliance, carreira em PLD, todo mundo sabe. Mas eu vejo aqui, hoje trabalhando dentro da EZ e escola, como existem pessoas também na gestão de carreiras, como pessoas têm muita dúvida, profissionais, como atuar, como chegar, será que eu estou no caminho certo? Será que é só uma onda? Então, quando a gente traz esse tema e a gente pensou no desenvolvimento desse painel, trouxemos vocês três, que são grandes especialistas, vivências diferentes e que pode acabar enriquecendo, né? E com certeza vai enriquecer a experiência. Então, eu queria primeiramente trazer uma pergunta. Eu vou começar pela ordem agora alfabética, mas acho que é a primordial. Como é que vocês chegaram nessa área? Como é que vocês migraram, né? É uma área relativamente nova, né? Então, como é que vocês chegaram na área de compliance? Anderson, você pode trazer um pouco da sua experiência? Como é que foi ir para a área de compliance? Claro, Márcio. Bom dia, Márcio, Carlos, Celso. Bom dia a todos os participantes aqui. De início, quero agradecer o convite. É uma satisfação muito grande poder participar de um debate como esse. É gente que defende, que levanta a bandeira do compliance aqui no Brasil há algum tempo. Sabemos que só com o ensino, com o fomento, com a divulgação, é que a gente vai melhorar a realidade corporativa e, por que não dizer, a realidade do nosso país. Márcio, você, no teu comentário inicial, você fez uma pergunta que não é a pergunta que eu tenho que responder, mas é uma pergunta importante. Será que é só uma onda? Né? Me parece que não, né? Porque já há algum tempo eu escuto eu ouço essa pergunta, e nesse tempo eu vejo, e todos nós temos visto, que o mercado e a disseminação do compliance no Brasil tem melhorado, tem crescido, sim. Nós temos visto várias instituições de ensino se debruçando, fornecendo cursos e especializações nesse sentido, e nós temos visto o interesse de vários profissionais, alguns deles da área jurídica, mas profissionais realmente multidisciplinares de outras áreas e de outros núcleos de conhecimento. Bem, como é que foi que o compliance entrou na minha vida, como eu comecei a interagir com o compliance? Eu já acompanhava os movimentos das empresas multinacionais aqui no país, que elas trouxeram a cultura de compliance aqui para a nossa nação. Muito em decorrência da FCPA, a Lei Anticorrupção Americana. Então, elas tinham que responder a FCPA. Então, aqui também, nas suas atividades, elas implementaram os programas ou sistemas de compliance, que ali no início estavam muito ligados aos departamentos jurídicos das empresas, e ao longo do tempo eles foram ficando mais independentes. Pois bem, em 2013, nós tivemos a publicação da Lei 12.846, a Lei Anticorrupção Brasileira. Naquela época, tem um contexto histórico que é interessante. Nós lembramos que 2013 era o ano de Copa das Confederações no país. Nós estávamos ali passando por uma série de denúncias de corrupção no Brasil, no governo brasileiro daquela época. O Brasil sofria com uma série de manifestações populares espalhadas por todo o país,
Então, isso acabou favorecendo, catapultando, acelerando a publicação da nossa lei anticorrupção. E, nesse momento, nós precisávamos nos posicionar, e eu, como executivo de uma seguradora, tinha que, por dever de ofício, fazer com que a nossa empresa também estivesse em integridade com a legislação que se apresentava naquele momento. Pois bem, naquele ano de 2013, nós tivemos um planejamento estratégico da nossa empresa e lá decidimos, olha, nós não podemos deixar de ter um programa, um sistema de compliance. Não só para atender a lei, mas para estar em integridade mesmo e evitar cometimento de fraudes e práticas de corrupção internamente. Então, na oportunidade, fizemos benchmark com várias empresas, a maioria delas multinacionais, é verdade. Participamos de treinamentos externos, fizemos treinamentos em company, criamos a equipe, selecionamos as pessoas e também selecionamos o que nós chamamos de embaixadores de compliance, que são as pessoas que eram as pessoas espalhadas nas equipes, que eram as luzes do compliance, do nosso sistema de compliance em cada equipe. Então, foi assim que eu e a nossa corporação interagimos inicialmente com o compliance, Márcio. Legal, né? Você vê que a gente tem as mudanças, é legal você trazer até o lado histórico, né, do que está acontecendo. Foi lá em 2013, multinacional, FCP, que já tem, para quem vem de multinacional, já tem um certo tempo aí que é falado. Então, é interessante, acaba puxando, né, todo mundo a criar, né? E pelo que você disse, foi um momento de muito aprendizado. Mas é só para a gente estar aquecendo nossos tambores. E agora eu queria perguntar para o Carlos, como é que foi essa transição? Como é que ele chegou, né, em contato a trabalhar dentro da experiência dele, né, embarcar dentro da área de compliance? Carlos, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite em nome da Fernanda, uma grande parceira, mulher competentíssima, e agradecer a você, Márcio, por toda essa organização. E o que aconteceu foi o seguinte, na minha vida. Eu sou advogado essencialmente da área de direito empresarial e de direito penal. Tá? Então, em 2006, com o Mensalão, a gente teve uma metamorfose no Instituto da Teoria do Domínio do Fato e da Teoria da Cegueira Deliberada, e aí acendeu um grande alerta para nossos gestores públicos e privados, e a gente precisou tratar isso, né, de uma forma, até como o Anderson bem colocou, das empresas passarem a ter um programa de conformidade. Né? A gente sabe que no setor bancário, o Celso vai falar muito bem disso, já vem desde a década de 80, né, a necessidade de ter um programa de conformidade, mas foi daí que eu precisei me preparar, né, para lidar com essa transformação, porque os gestores estavam começando a responder por omissão, principalmente a omissão imprópria, né, uma vez que você tinha o dever de cuidado e isso não era muito bem tratado. Na verdade, essa omissão imprópria nasceu na década de 80, né, com a reforma do Código Penal, né, e que foi um estudo que veio da década de 60, né, foi a primeira reforma do Código Penal. Eu estou falando muito do Código Penal porque é a minha expertise, mas como eu entrei pela necessidade do mercado e tive que sair do modelo de advogado empresarial, de ver só contrato, e de advogado penal, de ver só o problema quando ele chega, e voltei para a universidade, né, principalmente no meio da Lava Jato, para poder estudar, me preparar para entender efetivamente o que era compliance. Compliance para o advogado não é legislação.
tá? Eu acho que Anderson tem muito mais propriedade, né? Que eu acho que ele é muito mais gestor do que atuar mesmo como advogado, né? Então, o profissional de compliance, ele precisa ter uma bagagem muito maior de gestão, né? Entender o que é gestão, entender o que é processo no campo de gestão, do que propriamente entender o que é a lei. A lei, em tese, é muito clara, toda ela, né? Então, a gente precisa ter outras competências que não a de um advogado que visualiza só cláusulas contratuais e a questão penal, tá? Então, eu embarquei para trabalhar com compliance depois que eu passei por alguns anos estudando fortemente gestão. Tá? Legal, Carlos, é legal a sua percepção, né? Você falou, não, eu sou advogado, mas é isso mesmo, né? E aí a gente já começa já algumas percepções. Não é, e a sua palavra disse tudo. Não é só ser advogado, está muito claro a lei, né? Não é só interpretar o que está ali na lei, né? E essa sua necessidade, você trouxe primeiro um histórico um pouco do direito penal e também falando como você teve que estudar, se preparando no meio de operações que estavam acontecendo, né? Mais uma vez, em alguns momentos históricos da nossa história, e se preparar para mudar o foco de ser, entre aspas, de ajudar as empresas no momento que elas precisavam quando dava algum tipo de problema e você atuava como um advogado para apoiá-los, e muda um pouco a esfera quando você vem num trabalho de prevenção, né? Exatamente, estudar e mudar a ótica. Eu estou aqui reagindo, agora eu quero ver se não acontece, né? Algumas coisas que poderiam estar acontecendo, né? Acho que muito bom esse teu feeling falando de como já começou essa sua atuação logo de largada, né? Você falou muito estudar para trabalhar. Então, isso já acho que é um ponto importante que a gente deve falar um pouquinho mais para frente, mas é necessário sempre a gente estar nessa atualização e não vai parar, não. E aí, agora, para trazer um pouco de uma outra experiência também, eu queria convidar o Celso para falar, Celso, você que vem de uma experiência também no mercado financeiro, multinacionais, como é que foi embarcar nessa área aí de compliance e também de prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes, resumindo os crimes financeiros, né? Como é que foi, Celso? Bom, Márcio, obrigado. Agradeço pela pergunta, agradeço também pelo convite. Em seu nome, agradecendo à ESENE, a todos os profissionais que estão na ESENE e que participam da organização dos painéis. Dizer que é uma honra estar compartilhando esse painel com o Anderson e com o Carlos. Não sou da área do direito, como você mesmo falou na biografia, né? Mas aprendo muito com essa área. Se eu usar aqui alguma nomenclatura na minha fala que não está em compliance com o glossário do direito, peço já antecipadamente perdão pelo meu ato falho, mas a gente tem uma linguagem um pouco mais voltada à prática, né, do mercado financeiro, que tem também um glossário próprio. Então, falando um pouquinho, né, sobre essa questão, o mercado financeiro, ele sempre é o preferido dos criminosos em primeiro lugar, porque é onde tem mais dinheiro, né? Então, ele sempre tenta primeiro atacar com crime financeiro. Aí, quando ele vê que não está dando tão certo ou que é muito difícil, ele migra para outros setores, né? Roubo de carga, narcotráfico e outras coisas mais. Mas ainda hoje, o mercado financeiro é onde o fraudador, com uma ação pequena, consegue atingir um montante muito maior de recursos, né? Então, sempre para o mercado financeiro foi um desafio. Mas pegando um pouco do que o Carlos falou, né? Ele falou lá da década de 80 e muito aconteceu na década de 90 também, administradores mal preparados fizeram gestão temerária de instituições financeiras, lesaram o mercado e essas instituições foram sendo liquidadas por Banco Central e o Banco Central ficava com essa conta, né? Então podemos lembrar aqui de Banco Nacional, Banco Bamerindos, Banco Excel, que era inclusive da região norte e nordeste, né? Um banco muito forte nessa região, que era o antigo Banco Econômico, né? Então, vários bancos quebraram por má administração de seus administradores ou famílias que detinham a participação acionária e o comando dessas instituições. E daí começou o Banco Central, olhando também para o mercado internacional, porque toda vez que quebra uma instituição financeira, você tem um risco sistêmico, o mercado internacional olha mal para aquele país, né? O que está acontecendo? Então, os bancos centrais se conversavam muito, naquela época também surgiu muito forte
o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, onde os bancos se reúnem para discutir melhores práticas de administração do setor financeiro. Então, vários bancos no mundo inteiro usam os indicadores da Basileia como padrão para administrar as instituições financeiras no mercado financeiro mundial. E aí o Banco Central viu a necessidade de começar a criar normas de controles internos, norma de administração de recursos, e aí surgiu em 97 uma norma, né, do Banco Central que exigia a questão de controles internos e controle de risco operacional, por erro de pessoas, por omissão, por envolvimento com atos ilícitos, às vezes até colaborando com o crime organizado. E ali começou a nascer compliance em mercado financeiro. Então, compliance em mercado financeiro vem de 97. Eu era de área de processos como administrador, né? E digo que o gestor do compliance, né? O compliance officer, ou o nome que seja dado na instituição, na corporação, ele é o grande governador da instituição. É ele que precisa garantir que tudo que a instituição tem que ter para prevenir crime, prevenir a ética, não se envolver com corrupção, manter a imagem da instituição e a reputação, isso vale para o mercado financeiro ou para qualquer setor de atividade, né? Então, ele é o grande governador, então ele tem que garantir que tudo funcione. Então, o compliance officer, como o Carlos colocou, se é um advogado, ele também tem que aprender a ter uma visão de processos, não só o processo jurídico, mas o processo em termos de pessoas, processos de tecnologia, né? Que a gente brinca que é o PPT, que não é o PowerPoint, né? Tudo envolve pessoas, processos e tecnologia. Então, o chefe de compliance ele tem que saber reunir essas coisas para fazer com que todo o mecanismo de compliance funcione, com treinamento, com conscientização, com criação de políticas e procedimentos. E quando isso surgiu, como eu era uma pessoa de processo, eu fui migrado para a área de riscos operacionais e compliance. E aí, em 99, surgiu no Brasil a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Como o Anderson bem citou, nós ainda não tínhamos, naquela época, uma lei anticorrupção no Brasil, mas um dos crimes precedentes à lavagem de dinheiro era crimes contra a administração pública. Então, de certa forma, já se tipificava ali a corrupção no âmbito da lavagem de dinheiro. Se você verificasse alguma movimentação que era oriunda de desvio de recursos de um contrato público, era um crime, poderia ser um crime contra a administração pública, a instituição financeira tinha que comunicar isso para o COAF, para o órgão regulador. Então, ali nasce o compliance, instituição financeira. No começo não tinha esse nome, era controles internos, risco operacional, e depois, em 99, com o surgimento da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, se coroou tudo isso com o nome de compliance, que era uma prática internacional que acabou vindo também a mesma nomenclatura para o Brasil, tanto que as pessoas falam, qual que é a tradução de compliance? É uma palavra que nem nunca foi colocada no dicionário, né? Já se incorporou o compliance como uma palavra em português, mas que é estar em aderência, né? Estar em conformidade. Então, chamar a gente de agente de conformidade ou agente de aderência fica um nome meio estranho, compliance é mais bonito, já se adequou ao compliance ao Brasil. Então foi assim que eu vim para a área, né, migrando. Depois eu me especializei, como eu era uma pessoa de compliance, eu me especializei na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E eu fazendo assim, para finalizar aqui a minha fala, eu faço sempre uma metáfora, né? Comparando com uma outra profissão, o profissional de compliance ele é um lenhador. Se você não afiar o seu machado, você vai fazer bolha na mão, porque vai ficando cada vez mais difícil, né, você atuar. Por que eu uso essa metáfora? Porque a gente está falando de derrubar a árvore e agora não pode fazer isso de forma discriminada por conta da lei de socioambiental. Então, toda essa minha metáfora é para dizer, o desafio do compliance ele é constante. Se você olhar nos últimos 20 anos, vários assuntos foram entrando na parte de regulação das empresas, seja banco ou não seja banco, né? Socioambiental agora é uma das últimas, até depois da corrupção, né? E agora todas as empresas vão ter que se adequar a uma série de práticas, e o compliance tem que estar sempre atualizado, sempre sabendo o que está acontecendo, seja estudando ou por uma forma de se atualizar com o que acontece em outros países e vai acabar vindo para cá, porque cada vez mais a globalização torna todos iguais, né? Então, basicamente é isso, só para dar um alinhamento sobre a minha carreira no compliance. Legal, Celso. E a gente vem trazendo todo o lado histórico, o lado de... Você falou alguns nomes de bancos que algumas pessoas que estão aqui tenho certeza que nunca escutaram falar. Nunca escutaram, é verdade. Mas essas pessoas podem fazer como eu, pesquisa no YouTube. Google, vai achar alguma coisa. É só para eu parecer mais jovem, só por isso.
Nem fala, mas tudo bem, estamos juntos. Mas eu acho legal essa sua percepção, você traz o lado dos bancos, né? E como vem mudando, as leis vão entrando, Banco Central, que é um regulador, um dos mais atuantes aqui, então isso acaba, e a gente escuta isso, né? O mercado financeiro puxa muito. E você disse muito bem, porque mexe com muito dinheiro. Então ele traz essas partes de controles internos, a parte de compliance, de prevenções de crimes, muito forte dentro dessa indústria, então acho que isso ajudou o mercado e tenho várias outras ideias, tem com certeza as empresas que vocês estão trabalhando também precisam ter essas áreas. Mas eu acho que a gente tem uma dúvida que, não nós, né, mas a gente escuta muito aqui, que é um pouco, e eu queria saber de vocês, né? Agora eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem, vou começar com o Carlos. Na percepção, e também na tua experiência, Carlos, o que seriam as competências necessárias para os profissionais que estão atuando na área de compliance precisam ter, né? A gente sabe das competências soft skill, então, e hard skill, então tem essas duas, né? Técnicas e comportamentais. Precisa de alguma formação necessária? Como é que é isso, Carlos, na sua percepção e experiência? Bom, fantástica pergunta, porque foi como eu precisei me transformar, né? Volto a repetir. E nessa minha transformação, eu escrevi um livro sobre compliance e eu trago um capítulo que trata exatamente disso. Quais são as competências que um advogado, inclusive da área penal, precisa ter para atuar, né? Então, a gente volta para o que acho que todos aqui passaram, né? Voltar para a universidade, para uma boa formação, né? Em aprender a construir um mapa de risco, mas aprender a construir na prática mesmo, né? Identificar os riscos, colocar os riscos mais altos, os médios, né? O que a corporação aguenta, né? O que não aguenta, o que né? Botar a escala dos riscos, né? E saber trabalhar com isso, saber monitorar isso diariamente, utilizar ferramentas de tecnologia para monitorar, porque o grande problema é o ser humano, é um problema de comportamento e de variáveis intencionais e não intencionais que você tem que monitorar. Tem variáveis do comportamento humano que você não tem como controlar. Um ser humano que está passando por um problema psicológico, um problema familiar, e que, por conta disso, ele entra num desvio de conduta, né? Então, de fato, você conseguir ter uma visão holística da empresa e buscar uma solução sistêmica, né? Talvez seja um pouco complexo eu estar falando isso, mas eu acho que os profissionais que estão aqui, né, sabem do que eu estou falando, e quem está ouvindo, se tiver alguma dúvida, tenho certeza que a gente tem um canal aberto, todos nós, para ir lá no Instagram, no LinkedIn, principalmente, que é uma ferramenta melhor para a gente conversar sobre negócios, né, para esclarecer tudo isso. Mas aí, é como você disse, é um ciclo que a gente no programa de conformidade, tem que ficar checando o programa constantemente. E a gente, como profissional, tem que estar sempre voltando a estudar e estudando todo dia, não tem outro caminho, né? Então, nesse meu desafio, eu escrevi um livro, que é esse que você citou aí, tá? É um livro que está bem baratinho ele, e eu tenho um capítulo que trata exatamente disso, das competências, né? E é que eu digo, ser um grande profissional de gestão. 70% gestão e 30% legislação, na minha visão. Muito bom, Carlos. E você dizendo isso, vou aproveitar agora, 70% gestão, 30% aí as habilidades técnicas. Então, a gente já começa a perceber, mas sem também o conhecimento técnico, às vezes você vai estar numa sinuca de bico, né? Então, às vezes, você não está bem amparado. E para isso, eu queria perguntar, Celso, como é que é na sua percepção, o que é necessário na carreira, as competências, certificações,
como é que foi dentro da tua experiência e hoje, né, o que você valoriza aí para os profissionais, tanto de compliance, como também na área de prevenção à lavagem de dinheiro? Bom, Márcio, obrigado. Vou plagiar um pouco o Carlos aqui, né? Eu digo o seguinte, para o advogado, o grande desafio é, como ele disse, né, gestão de processos e gestão de riscos, entender sobre as matérias de risco, como fazer uma matriz de risco, como mapear o risco, como classificar o risco. Porque não adianta você mapear e não saber dividir se esse risco é alto, médio, baixo, que impacto ele traz para o seu modelo de negócio, né? Quais os ofensores que você tem, que vocês precisam se proteger mais ou menos. E eu digo para quem não é advogado, que foi o meu caso, administrador, que dentro dos... Eu concordo com os 70-30, 70 é gestão e 30 é legislação, né, como o Carlos colocou. Para esses 30 eu não tive chance de estudar direito, porque eu não conseguiria. Então, eu nunca assumi uma cadeira de compliance sem ter um advogado designado ao meu lado, como um parceiro. Então, eu sempre ia na área jurídica e falava assim, quem vai ser o advogado de compliance? Não, conforme for a matéria, você traz o assunto aqui. Eu falei, não, eu quero um advogado para atender compliance. Eu quero uma pessoa do nosso lado tempo integral, porque eu vou ter demanda. Não imagine você que não tem demanda em compliance para advogado, porque tem muita, né? E nas diferentes frentes, na parte de segurança da informação, na parte de crime financeiro, na parte de ética, né? Quando você vai tratar de conduta de um colaborador interno, tem que fazer uma investigação forense corporativa, né? A ESN também trabalha muito nesse sentido e no desenvolvimento desses profissionais. Então, é um desafio sempre nessas duas matérias. Se você já é uma pessoa de gestão de processos e de gestão de riscos, eu ainda me especializei ainda mais em gestão de riscos, fazendo o curso na Wharton, para buscar mais conhecimento, né? E sempre com o advogado do lado, né? Eu tenho aí parceiros que trabalhamos juntos em instituições, hoje todo mundo está no mercado e continuamos com parceria para ter sempre a dupla, né, compliance e jurídico, porque sem essas duas coisas caminhando em conjunto, eu digo que o sucesso não será tão atingido, né? E lembrando sempre que o que trouxe a gente até hoje não é o que vai nos levar adiante. Os desafios são constantes. Então, não pode entrar na zona de conforto, não pode se acomodar, né? Até porque teve uma pessoa que colocou que a gente está trazendo o tema de uma forma muito leve, né? Por que isso? Porque o grande X da área de compliance é que, além de proteger a imagem da nossa organização, a gente também está fazendo um trabalho social. Porque a partir do momento que a gente garante que tem total aderência a tudo aquilo que está sendo pensado em termos legislativos para o país, para a melhoria dos negócios, a gente está fazendo um trabalho social, né? E está recebendo por isso como funcionário, assalariado ou como empresa que presta um serviço. Então, eu acho que isso é uma grande gratificação e é o que deve ser a válvula motivadora para que as pessoas não parem de afiar o machado, não parem de se desenvolver. Muito bom, Celso. Eu anotei alguns pontos aqui antes de passar a palavra para o Anderson, porque eu acho que são realmente importantes. Primeiro, eu também não sou advogado, e isso é interessante porque existe a necessidade de a gente ter um advogado porque ele tem uma outra perspectiva, uma outra visão, né? E aí, com isso, consequentemente, eu sempre... E com certeza tendo benchmark de outras empresas, a gente vê que ter um time multidisciplinar dentro do compliance, ele é extremamente relevante, né? Senão a gente não consegue evoluir. E isso já trago a pitadinha para mostrar que não necessariamente precisa ser advogado, não necessariamente precisa ser administrador, mas sim conseguir formar dentro da empresa que vocês trabalham um time que cada um tem a sua expertise. A gente não cresce sozinho. Isso eu já escutei, é um plágio dessa frase, a gente realmente não cresce sozinho. E para ter uma área robusta de compliance, a gente precisa ter pessoas especialistas que vão nos apoiar. Às vezes a gente é o líder da área, mas a gente tem que ter várias outras pessoas com diversas competências para que faça essa área uma área de sucesso. Então, eu só vou aproveitar esse gancho e perguntar como é que é para você, então, Anderson, você que está trabalhando numa área de seguradora, também uma área super regulada, né? Vamos ser bem sinceros, como é que traz a tua experiência? O que você acha que são necessidades de competências para o teu segmento aí? Estudo, muito estudo. Como todos os colegas falaram, eu acho que essa capacidade de aprendizagem contínua é extremamente importante, né? E falando sobre um pouco sobre aquela dicotomia entre ser especialista ou generalista, eu diria que o profissional de compliance tem que ser as duas coisas.
ele tem que ser muito bom em determinada área que ele escolha lá. É um compliance mais voltado para o direito criminal, prevenção de litígios, um compliance mais voltado a mapeamento e gestão de riscos. Ele tem que ser ali muito bom em determinada área, mas também ele tem que ter uma visão holística sobre outras nuances que o compliance tem que interagir. E, mais ou menos nesse sentido, nós desenvolvemos uma equipe lá atrás. Minha formação original é em Direito, então procuramos pessoas de outras formações, de outras áreas de conhecimento, para nos ajudar na implementação do nosso programa de compliance. E aí, compartilhando com vocês, profissionais da área financeira, contábil, de administração de empresa e de jornalismo. E aí eu vou explicar um pouco por que de jornalismo. Porque o jornalista ele tem uma capacidade, ele se desenvolve muito bem na capacidade de comunicação. E entendemos que é muito importante você, além de desenvolver políticas, de redigir manuais, é importantíssimo que você se faça compreender para todas as pessoas, os clientes internos e os demais stakeholders que se envolvem ali com o teu negócio. Então, por isso que nós precisamos de uma pessoa com esse skill, com essa competência. É importantíssimo também, Márcio, que os profissionais de compliance entendam de forma holística sobre o negócio, sobre os negócios que eles se debruçam. Você tem aí o Celso que é um profissional da área financeira, o Carlos, um profissional aí da área criminal e que conhece muito bem o assunto. Então, assim, é importantíssimo. Olha, eu vou atuar no mercado de seguros, eu tenho que minimamente conhecer sobre o mercado de seguros, como é a regulação, qual é a diferença entre circulares e resoluções, entender um pouco de direito regulatório, por que não dizer, entender quais são os riscos que envolve, que interagem com o mercado de seguros, que podem deixá-los expostos, enfim. É um pouco de tudo isso, e como a gente tem falado, tem que ter fome por conhecimento mesmo. Ô, Anderson, legal que você trouxe para a gente, né? E eu vou complementar aqui. Eu acho que quando eu venho de uma migração diária, né? Eu atuei 20 anos na área comercial dentro de grandes instituições financeiras, nacionais e internacionais. E depois, quando me aparece uma oportunidade da minha vida para começar comercialização de produtos para a área de prevenção, lavagem de dinheiro e compliance. Isso há 2 anos e pouco atrás. Quando eu pensei, eu falei, caramba, será que eu dou conta desse negócio, né? E você vê, né? Eu não sou o compliance officer de nenhuma empresa, eu sou da área comercial. E você vê, uma pessoa de uma área da comercial consegue trabalhar numa área de compliance, às vezes sendo o vendedor, né? O meio atuante para comercializar produtos de compliance. Então, você vê como a gente consegue, ao longo da nossa carreira, das nossas expertises, das nossas competências, desenvolver em qualquer área. Então, se vocês querem, ou já estão, ou querem migrar, às vezes, para a área de compliance, ou querem sair da área de compliance e ir para qualquer outra área, também não tem problema nenhum. Sempre pense nisso, assim, aproveite o que você tem de melhor. Eu sempre gosto de dizer, às vezes a gente fica muito no pensamento do que eu sou ruim. Um exemplo, eu não falo inglês. Eu sou péssimo. Mas o que eu sou bom se eu não falo inglês? Eu tenho que ter alguma outra coisa. Se você trabalha, você tem coisas boas. Enfatize sempre os seus pontos fortes, porque são eles que vão te impulsionar na sua carreira, em qualquer área. Então, eu acho que esse é um ponto também muito importante quando a gente pensa em competência. Eu não vejo muito A, B, C ou D. Eu acho que tem alguma gestão, acho que é um ponto importante. E recentemente, eu vendo alguns dos vídeos aí, eu gosto de pesquisar sobre carreira e tudo mais, então eu vou dar o nome da pessoa. O Max Geringer é uma pessoa super conhecida na área de carreiras, e em um determinado momento eu vi um vídeo ele comentando sobre uma das competências super importantes para qualquer carreira, e eu vou copiar aqui porque eu acho que faz todo sentido, me despertou, se chama
curiosidade. A gente tem que ter aquele ar de ser curioso, porque a curiosidade nos move, nos faz questionar, e não é só ser o questionador, nos faz questionar: o procedimento está certo? Será que a gente podia evoluir? Então, não é ficar questionando tudo, mas a gente tem que ir além e não simplesmente aceitar. Então, eu acho que e acho que isso é uma competência importante para a liderança, principalmente, quando a gente fala em gestão, você ter essa capacidade de ir perguntando, de se questionar outras coisas. E acho que isso vai te mover bastante. E traz um pouco do que o próprio Celso disse, né? E do Carlos e do Anderson, de estudar e tudo mais. O que faz a gente estudar ou nos moveu foi a curiosidade de algo. Então, eu queria complementar essa questão de competências, que eu acho que realmente é super importante e, com certeza, todos que estão aqui, eu nem conheço todos, eu tenho certeza que, independente da área, tem pontos muito positivos e, com certeza, conseguem brilhar dentro da área de compliance, auditoria, controles internos, prevenção da lavagem de dinheiro e por aí vai. Nosso tempo vai. Agora, eu acabei de olhar para o tempo aqui, porque ele fica sempre nos chamando aqui. É impressionante. Eu queria trazer, acho que um outro ponto importante dentro da nossa conversa, que a gente falou. Acho que a gente precisa pensar nos desafios, né? E o que vocês, que estão atuantes aí dentro da área de compliance, quais são os grandes desafios para os profissionais da área de compliance? Então, agora eu vou começar a minha pergunta com o Anderson. Anderson, quais são os desafios que você enxerga para esses profissionais da área de compliance dentro da tua região, dentro do seu cenário? Você sabe que no nosso mercado de atuação, nós temos uma infinidade de normas, uma infinidade de regras que temos que seguir. Legislações também, assim como a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, combate à fraude, a própria lei anticorrupção. E eu penso que a gente tem acompanhado também uma mudança constante no mundo, né? Os colegas falavam muito sobre alguns dados marcantes no século passado. Eu tenho que acabar indo para o século passado também. Nos anos 80 foi criado um termo, um acrônimo VUCA, que traduzindo para o português chama volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Era um momento ali de Guerra Fria, né? Me parece que o exército americano que impulsionou esse termo, mas acabou que o meio corporativo, o ambiente corporativo empresarial abraçou esse termo para mostrar e treinar as suas equipes como nós devemos nos posicionar diante dos desafios do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Ocorre que nós estamos ainda em pandemia e, um pouco antes da pandemia, o antropólogo Jamais Cássio, acho que o nome dele é esse, ele trouxe uma nova expressão chamada de mundo bunny, frágil, né, traduzindo, frágil, ansioso, não linear e incompreensível, né? Como o profissional de compliance tem que interagir nesse cenário de um mundo que passará a ter uma severa ansiedade por algum grande acontecimento incerto e não sabido e inesperado, né? Nós tínhamos em redes de conversa com alguns profissionais de compliance do mercado de seguros, né? Tivemos uma constatação que não foi boa, né? Nós temos uma regulamentação que trata sobre plano de continuidade de negócios. Olha, como as empresas vão manter a sua perenidade caso aconteça alguma adversidade, algum dano, sei lá, o prédio da matriz da empresa sofreu um acidente de incêndio, né? Então, tínhamos ali uma série de riscos apontados, mas o mercado não havia pensado muito bem sobre o risco da pandemia, como continuar o negócio num risco de pandemia. Por óbvio, todos os planos de continuidade de negócio tiveram que ser refeitos, né, e passar pelas alçadas internas, diretoria, conselho de administração, para sua aprovação, e até que hoje nós estamos mais preparados, mas olhando para o cenário atual. Então,
é um pouco de futurologia, sabe, Márcio? Os profissionais de compliance têm que se apegar a todas as informações que eles puderem, sem ansiedade, sem pressa, com parcimônia, mas estudando bem, tentando entender bem como as coisas, como os mercados têm se comportado, porque aí eles vão conseguir auxiliar, cooperar, colaborar melhor com as suas empresas, nas suas prestações de serviço. Para isso é preciso muita resiliência, porque só assim a gente consegue estar firme nas adversidades que vão aparecendo aí. Anderson, você falou bem legal. Eu acho que a gente tem que trazer depois uma fórmula de ansiedade, como segurar a ansiedade de todo mundo, né? Mas você trouxe o exemplo da pandemia, e é verdade, você, por mais que você trouxe o exemplo do Bunny, né? Se não corrija se eu estiver errado, mas eu achei bem interessante porque realmente algo foi inesperado, ninguém estava preparado, tinha vários planos de contingência em diversas empresas, mas nem o pessoal nunca parou que realmente falar assim, ninguém pode sair de casa. E agora? Como é que vai ser? E a velocidade, como é que eu vou aprovar? Agora, imagina, antigamente muitas das coisas dentro das empresas era assinatura, passa na mão dos diretores para ir assinando. E agora, como é que funciona sendo digital? Como é que eu conecto? Então, é realmente essa resiliência e tá preparado para isso, tá antenado para o futuro, mas vivendo o presente. Acho que você trouxe bem esse ponto. E sempre preparado para a gente se reinventar, que eu acho que tem muito a ver com o lado da resiliência. E, Celso, como é que você vê essa questão aí dos desafios para os profissionais dessa área? Olha, eu queria aqui coroar o que o Anderson falou, foi tudo colocado com muita propriedade, e eu acabei de descobrir também que para controlar a minha ansiedade, basta ficar ouvindo o Anderson falar por alguns minutos, porque ele traz uma calma, uma leveza muito boa. Anderson, segue aqui o desafio de você gravar alguns vídeos, por favor, e deixar disponível para todos nas redes sociais. E aqui, desculpe a brincadeira, mas aqui, Márcio, assim, ele colocou muito bem. Acho que tem dois dados principais que o profissional de compliance tem que entender. O primeiro deles existe uma coisa chamada desafio. O desafio ele é constante. A única coisa certa é a mudança. Nada permanece como está. Basta olhar a história. Então, a gente precisa ser o quê? Resiliente. Resistência não leva a nada. Não adianta negar. É dado que vai mudar e que você, como profissional de compliance, tem que ser resiliente, aceitar essa mudança e muitas vezes ser o agente da mudança, encabeçar o assunto para que o assunto seja executado dentro da sua organização e que a organização fique em compliance com aquilo. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Entender que a mudança vai acontecer. A segunda coisa que o Anderson trouxe com muita propriedade é a incerteza. A incerteza gera ansiedade. A única certeza que eu tenho é que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Só que eu não vou ficar sofrendo por conta disso. A hora que acontecer, eu vou pegar esse dado e vou ver a melhor forma de tratá-lo, usando resiliência e controlando a minha ansiedade. Porque se a pessoa que atua em compliance em algum momento se mostra ansioso ou desesperado, ele passa isso para o resto da companhia inteira. Porque a companhia sempre olha para aquela pessoa de compliance, como eu falei, como o grande governador. Então, se ele está nervoso e está com um problema, o problema deve ser grave, né? Então, você tem que trabalhar muito isso, porque você tem que lembrar que a tua atitude contamina outras pessoas. Então, a atitude, nesse momento, ela é muito importante, né? E eu acho que o grande desafio é isso, é a gente acompanhar a velocidade com que essas coisas estão acontecendo com muita calma, como o Anderson trouxe. E pegando ainda um pouco do que a gente falou anteriormente, né? E todos colocaram muito bem, na formação, eu acho que existe um segredo, né? Você tem que saber se cercar das pessoas certas, como você colocou, Márcio. Esse é um outro desafio. Por exemplo, no meu caso, eu não era advogado, falei, eu não vou ter sempre um advogado do meu lado, porque eu preciso cobrir esses 30% do legislativo que eu não tenho. Os 70% eu vou correr atrás. Fui aprender gestão de processos e gestão de riscos. E aí eu descobri o seguinte, só que dentro disso, como compliance, eu vou ter que entender tecnicamente de algumas matérias. Como eu estava no mercado financeiro, a matéria mais perigosa e que fecha uma instituição financeira era crime financeiro. Eu fui me especializar nessa área e tirei a certificação de prevenção à lavagem de dinheiro e antifraudes.
Então, são duas áreas que eu domino. Outro grande desafio, cybersecurity, segurança da informação, não é de hoje, é desde sempre, né? Então, eu busco um profissional extremamente preparado nessa área para compor o meu time. A questão agora de socioambiental, vamos trazer um profissional bem preparado nessa área, e aí você monta esse time para garantir que você tem técnicos muito bem preparados em todas as matérias que compõem o grande guarda-chuva do compliance, porque esse guarda-chuva ele não diminui, a única certeza é que vai chover e cada vez a gente tem que proteger mais coisas. Então esse guarda-chuva só vai aumentando. E você tem que se cercando. Eu vejo às vezes muitas profissionais, e acho que esse é o grande desafio, de compliance querer entender tecnicamente de tudo no detalhe. Não dá para abraçar o mundo. Segurança da informação, eu conheço como generalista, não como especialista. E o técnico cuida para mim. Eu não tenho a esperança que um dia eu vou saber configurar um servidor para evitar uma invasão de um hacker. Isso é trabalho do profissional de segurança da informação. Eu tenho que trazer alguém certificado nessa área para trabalhar comigo. Então, acho que isso é um outro grande desafio nessa visão holística, que tanto o Anderson quanto o Carlos falaram, é você se cercar e montar um time forte. É isso. Celso, é isso mesmo. Eu também concordo com o que vocês vêm dizendo, né? É realmente essa questão de ter a calma, saber o grande segredo é estar com pessoas boas ao seu lado, formar um bom time, estar no bom time. Acho que são palavras-chave para a gente conseguir melhorar, porque realmente o detalhe, quanto mais as pessoas vão subindo dentro de uma organização, ele tem um pedaço do detalhe, mas não tem mais o micro. Se ele precisa, se a gente precisa, a gente chama um especialista e vai, inclusive, junto, às vezes, está em reuniões. Mas é o que faz parte, porque realmente não dá para a gente abraçar tudo. E esse mundo hoje atual de querer abraçar tudo também contribui com a própria ansiedade. Então, só trazendo uma palavra para ajudar as pessoas a diminuir um pouco a ansiedade. Não tente abraçar o mundo, porque a gente realmente não consegue. Então, Carlos, trazendo agora, eu queria saber, você que tem um outro lado, um outro lado de atuação aqui dentro da carreira do compliance, como é que funciona para você? Quais são os grandes desafios dos profissionais de compliance? Massa. Eu vou trazer um dado aqui, que o dado histórico é muito interessante. A convite também de Fernanda, eu sou coautor do livro Compliance Nordeste. E aí, por sorte, né, nasceu a nova lei de licitações. E ela é uma lei que o grande pilar, a viga mestra dela, é gestão. A viga mestra, ela é permeada de gestão. Então, ninguém imaginaria que as novas leis que estão nascendo venham permeadas de gestão. Então, o advogado, seja público ou seja privado, e os outros profissionais que estão ligados a negociar com o Estado, eles têm que ter esse grande pilar de gestão. Então, o grande desafio, na verdade, eu acho que a gente, né, todo mundo falou com muita propriedade em cada sua área, mas é formação e atualização constante em gestão. Porque nasce uma lei nova, hoje, e ela vem como viga mestra a gestão. E eu tive a sorte de escrever esse artigo, nesse livro, né, onde eu trago uma coisa que foge um pouco da visão do advogado tradicional, que é um subcapítulo que é um pensamento jurídico sistêmico na gestão pública. Né? O gestor e o fornecedor têm que ter um pensamento sistêmico. Tá? Então, isso. O grande desafio, na verdade, é estar atualizado constantemente em gestão e conseguir, como bem Celso falou, a gente transmitir essa cultura da ética, do cuidado com a coisa pública, do cuidado com a coisa privada. Né? A gente ainda tem... O Brasil tem muita legislação, mas a gente ainda tem ausência de outras, que é a corrupção no âmbito privado, que não tem ainda muita sanção, não tem sanção do ponto de vista penal, tem do ponto de vista administrativo, de missões por justa causa, né? Mas acho que ainda falta um pouquinho de força do Estado na corrupção privada. Né? O Brasil
tem muita legislação, tem demais, mas em alguns campos falta, né? E aí é isso que eu tenho aí para fechar aí com você. Obrigado, Carlos. Eu acho que eu até anotei duas frases aqui legais, assim, gestão e fornecedor como pensamento sistêmico e transmitir a ética. A ética, lembrando que não é só na empresa, é na nossa vida, no dia a dia, a gente não pode esquecer disso. Está certíssimo, Carlos, concordo também contigo. A gente está olhando aqui o relógio, daqui a pouquinho a gente já está finalizando. Eu vou fazer uma rodada só para vocês fazerem o seguinte, falar os agradecimentos e encerramentos de vocês, tá? Que o tempo já deu quase uma hora que a gente está aqui falando de carreira, e se deixar a gente vai falando mesmo. Vou começar com o Anderson. Anderson, por favor, suas considerações finais aí para a gente partir agora para o encerramento do painel. Márcio, muito feliz, muito grato pelo convite que recebi aí da Fernanda, por todo o apoio seu e da organização. É um momento muito importante para nós aqui, compartilharmos um pouco das nossas experiências, de como foi a nossa trajetória, que a gente quer um mercado mais forte, pessoas cada vez mais competentes, mais integradas. Pelo amor de Deus, não há competição nas tarefas, nas atribuições de compliance, nós temos que ser coesos, vamos colaborar uns com os outros, se nós quisermos ter um mercado melhor, um país melhor, um mundo melhor, é preciso bastante colaboração. Muito obrigado, Márcio. Foi um prazer estar aqui com o Carlos, com o Celso. Não tem como sair vazio de um encontro desse, né? A gente aprende mais um pouco. Foi muito legal mesmo. Beijão, Fernanda, também. Obrigado, Anderson, mais uma vez. Vou passar agora para o Carlos. Carlos, suas considerações finais. Bom, é meio que repetir aí, mas é só agradecer, né? Um agradecimento especial à Fernanda e todos que conduziram. Você, Márcio, que conduz brilhantemente. E as palavras de Anderson. Eu aprendi mais, né? E estou, assim, à disposição. As redes sociais, é fácil de achar as pessoas e eu tenho verdadeiramente disposição de compartilhar as informações. Venho buscar meus livros aqui no escritório, eu tenho, sem ser de forma monetizada, porque eu tenho vários exemplares e adoro, eu tenho vários artigos, né? Então, me dá esse artigo no Word aqui, que para citar é mais fácil, assim, portas abertas, e só tenho a agradecer aí. Anderson é um cara aqui da nossa região que só tem reflexo de uma pessoa muito, muito especial, né? Celso, que é da área financeira, eu tenho alguns amigos de onde ele passou, e é lá o nascedouro, né, de compliance, né? A gente que estuda sabe disso, e é isso, é só agradecer. Obrigado, Carlos, pelas suas palavras também. E, por fim, convidando o Celso para fazer suas considerações finais. Márcio, obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer o convite para o painel. Quando vocês no convite falaram, vem partilhar conhecimento, eu vim buscar conhecimento e saí hoje com a minha bagagem mais cheia, né? Foi um grande prazer ter conhecido o Anderson e o Carlos. A gente não tinha tido a oportunidade de fazer nenhum trabalho em conjunto. Fico feliz de ver cada vez mais como que por esse Brasilzão, né, tem profissionais tão competentes, com ética e que são pessoas que trabalham do lado do bem. O grande papel do compliance é trabalhar do lado do bem. Então, além de todo esse agradecimento, eu quero terminar deixando duas frases usando uma coisa que o Carlos falou, né? Em relação à ética, né? Então, para mim, a ética está acima de tudo. O grande papel do compliance é liderar pelo exemplo. Em compliance, a frase faz o que eu digo, não faz o que eu faço, não existe. O compliance, seja de um analista júnior a um especialista, a um gestor de área, a um diretor executivo, ele tem que liderar pelo exemplo. Essa é a minha frase final e que eu gostaria de deixar de contribuição para os nossos ouvintes e agradecer a presença também de todos eles. Olha, muito obrigado. Queria eu agradecer. Eu também tive a oportunidade de aprender muito nessa troca de experiências, cada um com a sua percepção. Então, eu queria agradecer o Anderson, o Carlos, o Celso
por mais uma vez toparem esse desafio em estar aqui com a gente, contribuindo aí para o mercado e para o nosso próprio desenvolvimento, né? A gente aqui, parece que a gente está aqui e não aprende, né? Só está aqui para falar, e na verdade a gente está aqui para a gente poder realmente aprender também, né? Todos nós aprendemos, a gente não pode parar. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, saio daqui melhor do que eu entrei, isso eu já posso dizer para vocês. Então, obrigado, Fernanda, e eu passo a palavra novamente para você. Obrigado. Obrigada, Márcio, obrigada, Carlos, Queiroz, Anderson, Celso, por terem aceitado o convite, e reforço essa conexão quando falamos de compliance, porque essa última frase do Celso, liderar por exemplo, dando o exemplo, é o que foi praticamente o último slide Walk the Talk, quando a Júlia Gracia mencionou das ações coletivas, as iniciativas, e como é importante no compliance os soft skills. Então, o treinamento, a técnica, ela é importante, mas o que sobressai a carreira, o desenvolvimento, é o comportamento do profissional. Então, excelente explanação. Venho agradecer a participação de todos, os palestrantes, Márcio como mediador, ao público por terem participado. E, por favor, permaneçam conosco para continuar assistindo o nosso congresso. Vamos finalizar agora a primeira etapa do evento, faremos uma pausa e retornaremos pontualmente às 14 horas, horário de Brasília. Para acessar o próximo painel, após a pausa, pedimos a gentileza de acessar a plataforma da ESN novamente e clique no botão do próximo painel para entrar na sala e continuar assistindo o nosso congresso. Muito obrigada e uma boa tarde.